Olá, tudo bem? Sétimos anos, Colégio Delos, como vão vocês? Estamos estudando aí ao longo dos dias os reinos e impérios africanos. Estudamos a África como um todo, como um continente riquíssimo, com mais de 55 países, um continente múltiplo, multifacetado, um continente que nos tem muito legado com a nossa cultura, nossa ancestralidade. Então eu quero falar para vocês que esta é a nossa última aula, infelizmente, da África, dentro do projeto A África Mora em Nós. Porém, nós vamos continuar estudando ao longo da nossa vida, porque é a nossa origem. Então nós não vamos deixar de estudar a África, esse continente tão rico, que tanto nos lega e nos legou ao longo da história. Esse material que eu falei para vocês lá na primeira aula, quando eu disse que eu tenho uma tia que morou na África do Sul, no Zimbábue, na Zâmbia, em alguns países da África. Eu tenho uma prima sul-africana, como eu já falei para vocês. A minha tia me deu esse acervo, esse material, e eu sou muito grato a ela, porque isso enriquece o meu conhecimento, enriquece a minha cultura, a minha ancestralidade também, porque todos somos de origem africana. Então eu quero falar um pouquinho desse material para vocês conhecerem, para vocês apreciarem um pouco da arte africana também, que é tão rica. Eu quero que vocês terminem esse conteúdo fazendo um relatório sobre essa aula. Então vocês ficam aí como tarefa de casa, fazer um relatório sobre o que eu demonstrar aqui para vocês. Nós vimos lá na primeira aula que em 2003 surgiu a Lei 10.639/03, até o livro fala sobre isso, que é a lei que foi muito importante para reconhecer a nossa origem africana. Então a Lei 10.639/03, assinada e sancionada pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 9 de janeiro de 2003, foi decretado que agora as escolas têm que trabalhar o conteúdo África, a cultura afro-brasileira, e em 2008 concluiu-se e acrescentou a Lei 11.645, que acrescentou a questão também do indígena como importante, os negros da terra, para serem estudados. Então essas duas leis são trabalhadas, debatemos ao longo das aulas, a Lei 10.639/03 e a Lei 11.645 de 2008, todas assinadas e sancionadas pelo presidente da época, Luiz Inácio Lula da Silva, e é importante que essa matéria não seja vista apenas em um capítulo no conteúdo de história, mas que seja apreciada ao longo dos anos da sua vida estudantil. Então é necessário que essa lei seja cumprida a partir de então, porque nós já temos aí 17 anos da lei e a lei ainda não está sendo executada no Brasil de uma forma ampla, mas sim incluída dentro dos capítulos, como o nosso livro agora tem esse capítulo extenso, importante, sobre a África, a cultura afro-brasileira, e nos próximos capítulos também vai ter a cultura indígena. Então é importante a gente conhecer um pouco mais da África, além do exotismo, além do nome África como se fosse uma grife de exotismo, de muitas vezes mostrado com feiura, com pobreza, miséria. Então nós procuramos, nas nossas aulas, enfatizar a beleza, a riqueza, impulsionar a Lei 10.639 em nossas aulas, mostrando a cultura, a África de A a Z, a África do Sul, a Zimbábue, a Zâmbia, assim como a África do Norte, a África do Sul, a África subsaariana, a África do Sahel. Então nós procuramos ampliar para vocês o repertório de conhecimento sobre um continente tão importante para a gente, que é o continente que nos dá a nossa ancestralidade. Então a lei é importante para impulsionar, para dar autoestima, para valorizar a cultura africana em nossas vidas. A gente está vendo aqui um papiro, que é uma das primeiras formas de papel do mundo. Eu tenho 3 papiros aqui em casa, esse eu coloquei numa moldura. Esse papiro tem mais de 40 anos. O papiro é uma planta encontrada às margens do rio Nilo. Até hoje é muito importante para algumas civilizações, não só como papel, mas como, por exemplo, embarcações, como construções de casas. Tem pessoas na África que vivem análogas à pré-história. Eles não têm escrita, eles muitas vezes são nômades, praticam uma agricultura ali bem rudimentar, com objetos bem ultrapassados. Então, os Noés, por exemplo, ali na Lago da Vitória, na Etiópia, no coração da África, eles vivem como se fossem pré-históricos. Mas tem a África moderna também, a África do Norte, a África do Sul. A África do Sul é um país que tem um desenvolvimento parecido com o nosso. A África tem uma musicalidade, até coloquei um fundo musical aqui para a gente ouvir, não sei se está dando para ver, bem baixinho, sobre a música africana. E é interessante também a gente ver as cores, as nuances,
a arte africana não deixa a desejar a nenhuma arte do mundo. O Pablo Picasso, quando foi na exposição na França da arte africana, ele ficou tão encantado que a partir daquele momento a sua pintura mudou. Ele começou a pintar de uma forma muito semelhante aos africanos, com formas geométricas, como por exemplo nas suas obras ele colocou máscara, como a gente vê essa tela aqui, que vou mostrar para vocês, a máscara africana, que é tão importante para os povos africanos, tanto na questão da magia, na proteção, usada em casamentos, em atos fúnebres. Cada tribo tem sua máscara característica ali, então para eles é muito importante essa cultura da máscara. Então eles fazem de madeira, fazem de tecidos, e para eles aquilo ali tem um significado mágico, um significado religioso, um significado político, um significado cultural da sua tribo, da sua cultura. Então é muito importante a gente conhecer também o artesanato, a arte africana, que não deixa a desejar em nenhum lugar do mundo, haja visto que Picasso mudou a sua arte depois que conheceu a arte africana, revolucionou a arte do Picasso ter conhecido a arte africana, até tanto é que ele mudou totalmente a sua arte depois que ele conheceu. Vocês podem pesquisar Picasso e arte africana, vocês vão ver Mademoiselle de Avignon, que ele fez ali com inspiração nas esfinges, na lei da frontalidade. Então, realmente, a arte africana, nós temos que tirar esse mito de que é uma cultura pobre, uma cultura miserável, povos ordinários e primitivos. Muito pelo contrário, a África é muito rica. A gente viu grandiosos reinos aí como de Gana, como de Mali, como de Songhai. Então, temos aí reinos lá da Antiguidade, da Idade Média, grandiosos, mas muitas vezes não enfatizados. Como a gente debateu nas nossas reflexões críticas, o Egito é mostrado como um país branco, de pessoas de pele clara, sendo que a gente sabe que o Egito foi mais de 3.000 anos de uma nação eminentemente negra. Então a gente vai continuar falando aqui um pouco mais da arte africana, a questão aqui da mãe africana, que sempre leva seus filhos nas suas costas, cuidando dessa criança, mesmo trabalhando. Essa criança vivendo nesse contexto, ela mesmo amamenta na mãe, a mãe está ali trabalhando, o filho passa debaixo do braço da mãe e amamenta na mãe sem precisar da ajuda da mãe. Quando essa criança é muito pequena, ele vai na frente em vez de ir atrás da mãe. A gente tem uma pintura num suporte de uma tela e também uma pintura no suporte com um pano aqui, um pano resistente africano. As cores são vivas, as cores são vibrantes, as cores são de acordo com a característica da cultura e daquela tribo, como eu mostrei para vocês ao longo das aulas. Esse chapéu que é da Zâmbia, um chapéu que tem as cores características de papel de capim dourado, que aqui em Jalapão, no Tocantins também é usado muito. Então é uma cultura que não deixa a desejar em nenhum lugar do mundo. Então o chapéu africano tem um poder mágico também, como a gente viu um pedacinho lá do desenho do Kirikou, o herói africano. Então é muito importante também o chapéu, o ornamento para as populações africanas. Esse quadro aqui, que eu vou mostrar para vocês, ele é um quadro que mostra o povo africano em suas atos fúnebres, nas suas celebrações de velórios. Então, nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento, a África está dando um exemplo lá de organização para enfrentamento do Covid-19, e que vocês veem um velório. Aqui é um ato fúnebre, é uma celebração de um enterro. Eles fazem semanas de festa para o morto. Eles valorizam aquela pessoa como se tivesse feito um grande feito em vida. Então é uma obra muito bonita, com cores características daquela tribo, com ornamentos, com chapéu, e eles dançando para o morto. O morto tem uma função primordial, porque depois ele se torna magia também. Ele se torna alguém que eles vão orar por ele, mesmo depois da sua morte, ele continua sendo importante para os seus ascendentes. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Atrás do quadro tem uma assinatura. Essa assinatura tem ali o país, a Zâmbia, e a assinatura do artista. Então, um quadro de lá mesmo. Minha tia aprecia muito a arte africana e eu agradeço muito a ela ter passado esse material para mim, para poder compartilhar com vocês ao longo das nossas aulas. Então, o continente africano é muito rico, como vocês estão vendo aí nas pinturas, no papiro, no chapéu, e temos grandes homens que inclusive fizeram história, como Nelson Mandela, o sul-africano que ficou 27 anos preso porque lutava pela causa do negro. Então é importante a gente conhecer personalidades africanas. Assim como eu mostrei para vocês ao longo das aulas,
celebridades, como jogadores de vários lugares da África que fazem sucesso aí no mundo inteiro. Eto'o, Drogba, Essien, jogadores que jogaram em grandes clubes como Chelsea, como Barcelona, como Inter de Milão. Grande cantor, o Akon, que a gente ouviu um pouquinho da música dele. Um boxeador que não é africano, mas ama a África, o Mike Tyson, que fez até uma tribal aqui no rosto com símbolos de povos africanos. Então nós temos que valorizar essa cultura tão rica que tanto nos legam de importante para a nossa vida. Sempre eu gosto de trabalhar o projeto África Mora em Nós. Trabalhei já há vários anos no Delos, ano passado também, mas tem muitos novatos esse ano. A questão de personalidades negras importantes. Não só pessoas negras, mas pessoas também que são africanas, mesmo não sendo negras, né? Como a gente tem aqui, por exemplo, o escritor Mia Couto, um escritor branco, mas que ama a África e respeita demais esse continente. Mesmo ele tendo a pele clara, esse angolano, ele luta pela causa do negro, tem prazer em levar a África para o mundo inteiro através das suas obras. Tem alguns livros dele. O Mia Couto, um grande escritor, um best-seller mundial, escreve em língua portuguesa, fala português. Aqui uma pintura do Debré, que muito bem representou o Brasil do período em que vieram para cá. O maior número de escravos do mundo vieram aqui para o Brasil para trabalhar de escravos, sendo separados de suas famílias, de uma forma terrível, que a gente não pode deixar esquecer, para que a gente possa passar para frente que a África é muito mais do que a mídia mostra, é muito mais do que a pobreza, o exotismo, os animais silvestres, como o elefante, a presa do elefante que é retirada aí, o marfim, e que deixa esse animal tão sofrido. Então, a África ela tem que ser vista não só através do seu exotismo, da sua pobreza, muitas vezes da sua mistificação de que é um continente pobre, mas é um continente tão rico quanto mostrou em suas fotografias Sebastião Salgado, esse grande homem aí, esse grande brasileiro que fotografou vários países da África de uma forma bem rica, de uma forma bem interessante. O grande brasileiro, o Sebastião Salgado, que hoje luta pela causa dos índios aqui no Brasil, também continua lutando pela África. Quer conhecer a África? Pesquise as obras do Sebastião Salgado, esse grande brasileiro, premiado mundialmente. Tem o livro Êxodo, o livro Trabalhadores, que ele fez lá na África e é tão importante para a pesquisa mundial. Sebastião Salgado, grande brasileiro, tem que ser lembrado, tem que ser valorizado, porque realmente trabalha muito e dá orgulho para nós brasileiros, para a nossa cultura, para a nossa afrodescendência. Então é importante que vocês fiquem atentos, continue estudando a África de A a Z, continue pesquisando, continue vendo documentários, filmes. A gente viu a música do Músico Esquecido, do filme do Rei Leão. Quem assistiu lá o documentário viu como é rica a música sul-africana e a música africana como um todo. Eu quero que vocês relatem um pouquinho dessa aula, um pouquinho que você aprendeu ao longo desses dias. Nós debatemos a geografia, debatemos a história, a arte, a cultura africana, a nossa ascendência africana. Então é importante demais cada vez vocês não ficarem por essa aula aqui. Vocês continuem estudando, continuem aumentando o seu repertório sobre a África. Muitas vezes os capítulos dos livros vão trazer a Europa, vão trazer a Ásia e a África vai ficar um pouco deixada de lado, mas vamos continuar pesquisando. Eu tenho pesquisado, tenho estudado, porque a África realmente é um continente que não pode ser esquecido, tem que ser lembrado. E eu quero que vocês falem um pouquinho aí do que vocês aprenderam nas nossas aulas ao longo dos dias, sobre os reinos africanos, sobre o projeto A África Mora em Nós, sobre um pouco que eu mostrei para vocês. Eu em uma aula também eu vim com roupa muçulmana, a África muçulmana, a África católica, a África de religiões de matriz africanas. Então nós temos que tirar essa mentalidade de que a África é pobre, que a África é macumba, que a África é só feitiçaria. A África é um continente riquíssimo e que nós temos que valorizar. E a nossa herança, a nossa dívida com o continente africano é grandioso. Então, ficamos por aqui. Muito obrigado pela companhia. Na próxima aula, nós encerramos o assunto África, mas nós vamos continuar com a África morando em nós. Vamos continuar debatendo. Até quinta-feira a gente debate um pouco mais sobre o continente africano. Encerramos, vamos para o continente asiático, vamos para as grandes navegações, mas não vamos deixar de estudar o continente africano, contextualizando e cada vez mais ampliando o nosso repertório do nosso conhecimento sobre o continente, que é a origem da humanidade. A humanidade surgiu no continente africano. Então nós temos uma dívida grandiosa, o mundo tem uma dívida grandiosa com o continente africano.
vamos ser unidos, vamos valorizar a nossa ascendência africana, europeia, asiática, valorizar a nossa cultura. Muito obrigado, até a próxima aula. Hasta la vitória sempre. Fique com Deus, até a próxima. Forte abraço, até lá.